Gente, paz de Deus. Vocês estão bem? Estão felizes essa manhã? Espero que sim. Eu tô vendo muita gente nova aqui, cara. Eu quero agradecer a visita de todos os que estão nos visitando aqui hoje, gente. Nós somos gratos à presença de todos vocês. Aqui é dia de nós celebrarmos e nós estamos muito felizes com isso. Então sintam-se em casa, tá? Quero pedir o pessoal que está no voluntariado aí, a não ser que esteja fazendo uma coisa assim muito essencial, que vocês venham para cá, ocupem os seus lugares, para a gente poder expor a palavra de Deus, que esse é um momento central do nosso culto, tá bom? Mas você que não pode sair do seu lugar, fique atento à palavra de Deus. Amém? Meus queridos, nós vamos hoje meditar especialmente em cima desse salmo que foi lido aqui. Salmo 126. Queria começar dizendo que há poucos domingos atrás, quando nós falávamos sobre a missão da Estação Casa, a gente estava falando que a gente plantou uma igreja em 2017. E por vários momentos, Satanás tentou o nosso coração para que não crêssemos que isso era uma missão de Deus ou que isso poderia dar certo. Isso nos fez refletir muitas vezes sobre o que é uma igreja dar certo, afinal de contas. É uma igreja que se torna logo uma mega igreja, uma igreja lotada? Ou é uma igreja cheia de dons espirituais e que está todo mundo caindo no chão o tempo inteiro e tudo mais? Ou é uma igreja mais litúrgica, extremamente apegada aos livros e à tradição? E a gente foi chegando à conclusão que não era nada disso. Era uma igreja que cumpria o ID de Jesus. Uma igreja que entende que a sua missão é fazer discípulos. E nós descobrimos que fazer discípulo é uma coisa coletiva. É uma coisa que todos nós fazemos. E nós estamos aqui hoje num contexto ainda de plantação. Eu não sei se você já mexeu com plantação na vida. Hoje em dia o negócio da plantação é uma coisa tão tão universalizada, né? Tá todo mundo plantando. Até dentro de apartamento a galera tá plantando hoje em dia. O pessoal tá fazendo horta suspensa. Aqui na igreja mesmo, né? Não tem terra aqui, mas a gente arrumou um jeito de colocar plantas. Planta deixa as coisas mais vivas, né? Tem até planta de papel ali, tem uns cactos. Depois, inclusive, aprecie a beleza que tá aqui espalhada, tá? Tem os coqueiros aqui, né? Não tem coqueiro, mas tem folha de coqueiro aqui, né? E tem as nossas plantas mesmo que a gente rega todos os dias, com o restinho da água que sai ali do bebedouro, né, e tal. A gente pega aquele restinho e já vai jogando em cima das águas. Tem irmãos aqui especializados nessa coisa de regar as nossas plantinhas. Bom que são plantas que podem ser regadas uma vez na semana. Mas tem gente que vem até durante a semana aqui regar essas plantas. Plantar é um negócio popularizado hoje. Todo mundo gosta de plantar. E eu estava associando isso à plantação da Estação Casa. Há 7 anos atrás, nós plantamos uma igreja. 8 pessoas juntas plantando uma igreja. Sonhando juntos com uma igreja que... eu imagino que esse é o sonho de todo plantador, né? Que deixasse de lado todos os erros daquilo que viu na sua história e que pudesse sonhar com coisas novas, uma igreja perfeita. E eu acho que no sonho de todo, na cabeça de todo plantador, ele acha que está plantando uma igreja perfeita. Até o dia que ele vê que não é perfeita. Nunca é perfeito. Até porque a perfeição, ela só vem com Jesus. Vocês lembram do episódio em Caná da Galileia, quando Jesus transforma a água em vinho? É interessante que ali ele manda encher 6 talhas de pedra, que era cerca de 100 litros. E a galera enche aquelas talhas ali, 6 talhas. 6 é o número da incompletude, é o número do homem. É incompleto. Mas Jesus faz questão
de que as pessoas participem na manifestação da sua glória. E é engraçado que ali é a hora que Jesus vai manifestar publicamente a sua glória aos seus discípulos. E o texto termina dizendo que os discípulos creram nele, certo? Olha só como ele manifestou a sua glória. Ele poderia ter estalado os dedos e manifestado aquela glória, mas ele escolheu manifestá-la usando o trabalho de todo mundo que estava ali. Ele fala assim, olha, encham essas talhas de água. São 100 litros, então deu um trabalhinho. Eles não encheram 100 litros d'água do nada. E 100 litros é uma talha, então assim, para encher a 6, deve ter dado cerca de 600 a 700 litros de água. Porque, enfim, a medida não é exata, eram umas talhas de pedra, né, e tudo mais. E aí, depois que eles terminam de encher, a Bíblia diz que Jesus pegou um pouquinho e mandou levar para o mestre-sala, para um cara que cuidava do vinho da festa, para ele provar. E aí ele pega aquele vinho, e a Bíblia fala assim, e pegou a água transformada em vinho e bebeu. É engraçado, não tem um momento no texto que diz que Jesus foi lá, o momento assim da transformação, naquele momento a água foi transformada em vinho. O texto já pula do momento em que os servos estão obedecendo à ordem de Jesus e participando na manifestação da sua glória ali, né? Eles estão obedecendo, enchendo as talhas de água. E depois só fala que eles foram levar a água. E quando o cara vai provar, ele prova uma água transformada em vinho. Não tem um momento exato. Isso mostra para nós, isso é pedagógico para nós também. Não tem um momento exato da manifestação e da transformação e que aquilo vai acontecer. Cristo só pede que eu e você participemos da ação que Ele está fazendo. E na medida que eu e você participamos, do nada, a gente está provando uma água transformada em vinho. A água dos nossos pequenos esforços humanos, fracos, incompletos, como toda ação humana é. E aí, de repente, o mestre-sala toma uma água transformada em vinho. Não era mais água, era vinho. Isso tem tudo a ver com a gente. Não é mais um mero esforço. Não é mais um mero trabalho. Como diz lá em 2 Coríntios, capítulo 15, se eu não me engano, ou 1 Coríntios, capítulo 15, vai dizer que no Senhor, o vosso trabalho não é em vão. Cada coisa que você faz nele não é em vão. Não é mais um pequeno trabalho, é uma grande obra. Não é mais um simples regar, é uma igreja que está ali. E eu disse, no dia que nós estávamos no primeiro sermão dessa série, olha gente, eu plantei umas sementes de mexerica lá em casa. Elas estavam sequinhas. Eu falei, nossa, tá perfeito aqui para plantar e tal. Coloquei ali debaixo da terra, mas eu nunca tinha visto, eu não sou especialista em plantação de mexerica, sabe? Mas eu gosto de experiências. Então eu peguei um monte de semente, falei, uma dessas aqui vai germinar. Coloquei num potinho, comecei a regar todo dia empolgado, chamei o Joãozinho. Falei, João, olha isso aqui, cara, semente de mexerica, vamos regar. E a gente estava regando todo dia. E a gente veio e comentou aqui na igreja, gente, estamos plantando uma semente de mexerica. E ó, ela vai germinar, não germinou ainda não, mas vai. Ela cresceu um pouquinho. Agora você contou o final da história. O João me ajuda nessa coisa toda, meu irmão. É isso, ele já tá lá brincando. Gente, quando eu falei aqui no primeiro sermão, eu vou dizer para vocês, a minha fé não era lá aquele tipo de coisa que Jesus diria, grande é a tua fé. Eu já tinha desanimado daquelas sementes. Eu falei, cara, já tem um tempão que eu tô regando esse negócio aqui, não aparece nada, a semente nem racha, não dá nada com esse negócio aqui. Só que isso me lembrou também que Jesus disse uma vez que quando... Como é que é? Ah tá, uma semente, se ela não cair na terra e não morrer, ela não pode eclodir, ela não pode germinar. E eu lembrei assim, poxa, essa semente está parecendo morta mesmo.
não sei o que eu posso fazer. Mas o caminho certo para uma semente brotar deve ser que ela morre mesmo. Eu disse, vamos deixar morrer então. E fui regando. Muito sem fé, sinceramente. Eu estava praticamente sem fé, regando aquelas sementes. Mas eu confesso que eu tinha um pouquinho de esperança. E esperança, cara, é exatamente o contexto da fé. Vocês lembram do texto de Hebreus? Que diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Ou seja, a esperança é exatamente o contexto da fé. É o lugar onde a fé é possível. É o lugar onde a fé brota. Se não há esperança, não tem razão de ter fé. Você está entendendo? E aí, o tiquinho de esperança que eu tinha daquele negócio germinar, afinal de contas, eu nunca fiz essa experiência em casa. Eu não tinha experiências anteriores para dizer, eu plantei uma vez e deu certo, então dessa vai dar. Não, eu não tinha essa experiência. Mas eu já vi pé de fruta nascendo na rua. Sabe essas rachaduras que dá na rua? Às vezes nasce pé de limão. Um dia eu fui numa cidade, tinha um milharal. Cresceu no meio da rua, mano. Tinha uma rachada assim, o pessoal não quis arrancar e deixar. Tinha um milho no meio da rua. É muito legal isso. Aqui em Belo Horizonte é um dos lugares que você vê isso direto. Flores nascendo na calçada. Essas coisas acontecem. E eu falei, cara, se isso nasce naquele contexto, por que no meu potinho que eu tô regando todo dia não vai nascer? Bom, vou deixar aqui, eu vou ir regando aos poucos. Regando e arregando. Você, não sei se isso vai dar certo, mas eu vou continuar regando. Eu vou continuar na fé. E olha, muitas vezes quando você rega uma planta, ou quando você rega uma plantação de uma igreja, ou coisas boas que você tem plantado na sua vida, eu quero que você pense nelas. Muitas vezes você não está com tanta fé assim, mas você não para de regar. Ou pelo menos não deveria parar de regar. Porque esse regar contínuo e diário, primeiro, alimenta um pouquinho a sua fé. E fortalece a sua esperança, que é exatamente o contexto para a fé nascer. É como se a fé fosse uma semente que nasce numa boa terra de esperança. E eu continuei regando. E aí chega essa parte que o João chegou aqui e contou para todo mundo. Antes de ontem foi ontem. Foi ontem. Eu cheguei, bati o olho naquele vasinho e disse, João, olha aqui. Parece que está crescendo uma semente de mexerica. E na hora que eu olhei, era mesmo. Aí eu filmei, escrevi texto, mandei lá no Instagram. Gente, que alegria. Finalmente aquela semente de mexerica que eu comentei lá no primeiro sermão da série. Pois é, germinou. Cresceu um pouquinho, como disse o João aqui. Cresceu, cara, e a coisa mais linda do mundo ver aquilo crescer. Uma das mais de 10 que eu plantei lá, mas germinou. E aquilo é bonito demais. A gente vai regando, sem muita fé, e de repente você vê as coisas acontecendo. Gente, plantação de igreja é assim também. E tem um texto que me alimenta todos os dias na minha oração do meio-dia, que é o finalzinho desse Salmo 126, que diz assim, os que semeiam entre lágrimas, ceifarão com alegria. Quando iam semeando, iam chorando, levando a semente a semear. Ao voltarem, voltam com alegria, trazendo os seus feixes. Eu tenho a minha versão favorita, que eu uso ela quando eu estou lá orando. Os que semeiam com lágrimas, com alegria ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia a boa semente, o texto fala isso, enquanto semeia a boa semente, voltará com júbilo, trazendo consigo os seus feixes. Isso é mais do que uma promessa, é o salmista constatando, dentro do contexto desse salmo, que sementes proféticas que foram plantadas há muito tempo, quando o povo de Israel pecou e foi exilado e mandado para outras nações, de repente estavam germinando quando o povo de Israel voltava enfim para a sua terra. E ele se alegra com isso. Ele diz no início do salmo assim, quando o Senhor fez voltar
os cativos de Sião, parecíamos sonhar. Estávamos como quem sonha. Sabe quem sonha? Quem está ali apaixonado, as primeiras semanas de paixão. É tipo isso. Parece que está sonhando. Parecíamos sonhar. Encheu-se de júbilo a nossa boca e a nossa língua de alegria. E então se dizia entre as nações, olha só, a alegria que brota ali começa a contagiar as pessoas em volta. As pessoas começam a notar. Olha, alguma coisa Deus fez por eles. Eles falam assim, grandes coisas fez o Senhor por eles. Grandes coisas fez o Senhor com eles. Isso também é uma possibilidade de tradução. Sim, grandes coisas fez o Senhor conosco. Fez o Senhor por nós. Por isso, estamos cheios de alegria. Por isso estamos alegres. Faze voltar ao Senhor os cativos exilados, como as torrentes do Neguebe. E aí ele conclui dizendo que os que semeiam com lágrimas, com alegria ceifarão. Sementes foram plantadas lá atrás, e agora eles estavam colhendo. Mas veja, ainda não estava perfeito. Eles plantaram sementes na esperança. Mas o salmista ainda continua orando para que o Senhor restaure a sorte, como as torrentes do Neguebe. Que torrentes são essas, afinal de contas? Neguebe é um deserto que toma quase, se eu não me engano, 60% do território de Israel. E tem torrentes lá. Tem rios que são formados em alguma época do ano que passam por lá e refresca aquele lugar. Água no deserto já é uma boa ilustração para isso que eles estão dizendo aqui. Senhor, restaura a nossa sorte. Como rios no meio de um deserto. Como as torrentes do sul refrescam os viajantes do deserto. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Porque os que semeiam com lágrimas, colherão com alegria. Eu queria voltar o seu olhar nesse momento para uma semente que se chama Emanuel, o Verbo encarnado. Ele é a razão de toda celebração. A Bíblia diz, um dia o Verbo, e Verbo é a palavra de Deus, é como uma semente que Deus planta no jardim do Éden e faz as coisas germinarem. Deus fala e as coisas acontecem. É assim que acontece lá no Gênesis. Deus de repente fala, haja luz, e houve luz. E o texto do apóstolo João diz que um dia esse verbo se fez carne e habitou entre nós. É como se ele fosse uma semente do próprio Deus que se fez carne, habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E como a semente do próprio Deus, ele diz essa coisa que eu falei aqui antes, né? Se uma semente não cair na terra e não morrer, ela não pode brotar. Ela precisa cair. E como alguém que leva as últimas consequências às suas próprias palavras, Jesus faz isso com a sua própria vida. Ele se entrega à morte, e morte de cruz. E ele desce o mais profundo da terra. O credo apostólico diz que ele desceu ao Hades. E como aquela sementinha que de repente começou a brotar, ele ressuscitou ao terceiro dia. Subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Jesus é uma semente que foi plantada no seio da terra e que brotou. E ele fala de semente o tempo inteiro. Sabe por quê? Quando a gente fica falando aqui de reino de Deus,
nova criação prometida e tudo mais, tudo isso está contido numa só pessoa. Tudo isso está contido em Jesus. Jesus é a própria nova criação. Jesus é a própria Nova Jerusalém. Algumas pessoas dizem, eu preciso crer em Jesus para entrar na Nova Jerusalém. Olha, meu irmão, Ele é a própria Nova Jerusalém. Ele é a própria cidade. Ele é o próprio céu. Eu não quero habitar fora dele. Ser cristão é estar em Cristo. Tudo que nós precisamos em nossa vida é estar dentro de Cristo. Aquele que é em si a nova criação. É Ele que faz a renovação de todas as coisas. Algo que foi prometido nos profetas. Algo que foi prometido lá em Isaías. Em vários textos. Eu gosto muito do texto de Isaías, se eu não me engano, Isaías 11. Fala que Deus está fazendo um novo céu e uma nova terra, nos quais habitará a justiça, onde justiça e paz se beijariam. E ele fala ali que o nível de transformação dessa criação vai ser tal que até o leão vai comer palha com o boi. A criança de peito vai enfiar a mão no buraco da serpente e não vai ser picado por ela. Eu não sei muito bem o que ele quis dizer com isso, mas eu sei o que isso significa. Isso significa um nível de transformação profundo na criação de Deus, que afeta não só os homens e a relação deles entre si, trazendo justiça e paz, mas afeta também a própria criação, que está sujeita ao pecado desde que Adão pecou. Afeta tudo. E essa coisa era chamada pelo povo judeu, no tempo de Jesus, de reino de Deus. Esse tempo de governo do próprio Deus sobre a criação que Ele mesmo fez. Imagine, né? O próprio Deus que fez a terra e o céu, que criou todas as suas leis e organizou todas as coisas perfeitamente. De repente Ele viria, Ele mesmo, para governar esse mundo. Seria um governo de justiça e paz, harmonizado com a vontade de Deus. Justiça, na palavra de Deus, lá na tradução NTLH, costuma ser traduzida assim, né? Vontade de Deus. Cumpriu toda a justiça, ou seja, cumpriu toda a vontade de Deus. Justiça é a vontade de Deus realizada. Um mundo onde justiça e paz se beijam é um mundo harmonizado perfeitamente com a justiça, com a vontade do próprio Deus. É um mundo que Deus está prometendo por meio dos profetas. Não só por meio de Isaías, ele fala isso por meio de Jeremias, fala isso por meio de Ezequiel, fala isso por meio de vários profetas. Olha, um novo dia está surgindo. É o dia do governo de Deus. Um dia vai vir um Messias. E aí, de repente, está todo mundo naquela expectativa. Quando é que o reino de Deus vai chegar? E de repente vem Jesus e começa a sua pregação dizendo: o reino de Deus chegou. Imagine como é que isso caiu no coração das pessoas, meu irmão. O reino de Deus chegou. Isso era muito forte naquele tempo. Quando a gente fala isso hoje, as pessoas estão assim, tá, o que isso significa? Mas no contexto em que Jesus falava isso, era um contexto em que todos os dias na sinagoga estava todo mundo na expectativa para saber que dia esse reino de Deus vai chegar. Esse reino de justiça e de alegria, onde Deus vai restaurar a sorte do oprimido, do órfão e da viúva. Ele vai fazer finalmente justiça para essa galera. Quando é que isso vai acontecer? Estava todo mundo nessa expectativa. Então quando Jesus diz, o reino de Deus chegou, o pessoal olha para ele e fala, tá, então você é quem? E aí Jesus vai realizando um ato após o outro, relacionando os atos que ele estava fazendo com as profecias a respeito do Messias. Ou seja, aquele por meio de quem o Deus Todo-Poderoso iria governar o mundo. Essa figura é chamada no livro de Daniel como Filho do Homem.
O Daniel já está até olhando ali. O quê? Eu? Filho do homem. Essa é a figura. É uma figura que sobe e se assenta à destra de Deus nas alturas, e os povos da terra lhe prestam culto, lhe prestam glória. É engraçado, essa figura é quase um Deus. Ele recebe louvor de toda a criação, de todos os homens da terra. E aí Jesus começa a se referir a si mesmo como o Filho do Homem. E os discípulos ficam assim, uai. Spoiler, né? Os discípulos eram mineiros. Eles estão, uai, mas você que é o... Você é filho de quem? Do filho do José, carpinteiro. Como é que você pode ser o filho do homem? Porque na cabeça deles, eles sabiam quem era o tal do filho do homem. Era uma figura profética do livro de Daniel. Então quando Jesus fala, eu sou o filho do homem, na cabeça deles já está assim. Então você é o Messias. Você está dizendo que você vai subir e vai sentar à destra de Deus nas alturas. Que negócio louco é esse? E aí ele começa a falar um monte de coisa e a fazer um monte de coisa que faz referência a isso. Ele expulsa demônios, ele restaura a vista aos cegos, porque os textos proféticos diziam que quando ele viesse, quando o reino de Deus chegasse, os olhos dos cegos se abrirão, os ouvidos dos surdos se desimpedirão. E aí ele vai fazendo esses milagres e apontando direto para isso. Os evangelistas escrevem os evangelhos olhando e falando, ó. Eles escrevem inclusive na mesma disposição textual que está lá nos profetas, para poder atentar os olhos de quem está lendo aquele texto, ou os ouvidos de quem está ouvindo aquele texto. Ele está o tempo todo mostrando como Jesus cumpre o papel desse Messias prometido. O tempo inteiro, a mensagem de Jesus é sobre o reino de Deus. Só o livro de Mateus costuma usar uma outra expressão, que é o reino dos céus, que é a mesma coisa, é o reino que procede do céu. E Jesus vai dizendo várias coisas para falar sobre o reino dos céus, ou sobre o reino de Deus. E ele fala usando muitas parábolas. E eu acho interessante porque uma das parábolas que ele usa é exatamente a parábola de uma semente, como nós vimos no evangelho de hoje, que o André leu aqui pra gente. Dizia-lhes, com que poderei comparar o reino de Deus? Esse tempo novo, em que o próprio Deus vai governar o mundo, com que parábola podemos representá-lo? É como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas depois de semeado, cresce e torna-se a maior de todas as hortaliças. A maior de todas. Estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Os pássaros do céu de repente podem fazer ninhos debaixo dela. Mas no princípio, ela é só uma sementinha bem pequena. Como o próprio Jesus era naquele tempo. Não era reconhecido pelos sacerdotes, não era reconhecido pelos fariseus, não era reconhecido nem pelo povo, mas só por aqueles que estão em volta dele. E ele está dizendo, olha, essa mensagem do reino dos céus, essa mensagem do reino de Deus, é como uma semente pequena, é como uma semente de mexerica, que plantada, enfiada ali no fundo da terra, é a menor de todas as sementes. Mas de repente começa a surgir os seus brotos. E então, um dia ela vai se tornar a maior de todas as hortaliças. Meus amigos, eu quero te chamar a atenção para o contexto disso. O reino de Deus, para nós, de modo geral, para nós católicos, reformados, de modo geral, a visão escatológica presbiteriana, anglicana, católica, tudo anda junto nesse sentido. O reino de Deus começou. O reino de Deus não é um negócio que vai vir no fim dos tempos. O reino de Deus começou quando Jesus nasceu. E quando ele começou a pregar, o reino de Deus estava lá.
Ele está dizendo, o reino de Deus chegou. Ele conclui esse reino se assentando no trono. Só que muita gente confunde, porque estavam esperando ele sentar num trono de ouro. Ele se assenta num trono de madeira. Um pouco diferente desse aqui, no caso era de madeira. Que se torna para nós o símbolo da fé cristã. O trono dele era a cruz, onde ele estava dando a sua vida por todos os homens. Onde ele estava sendo plantado, jogado no chão e pisado pelos homens. Como na parábola da semente que ele falou. Naquela cruz ele estava prestando o maior ato de serviço que jamais foi prestado pela humanidade. Um sacrifício diante de Deus, para que os nossos pecados pudessem ser perdoados. Mas mais do que isso, para que uma nova criação pudesse surgir. Ele morre naquela cruz, depois de dizer que o maior no reino de Deus, nesse reino do qual nós estamos falando aqui o tempo inteiro, é aquele que é servo de todos. Na cruz, Jesus estava sendo o servo de todos. Por isso a cruz para nós é realmente um trono. É assim que o apóstolo João descreve quando ele está escrevendo o Evangelho. E ele desce às profundezas da terra. Desceu ao Hades. E quando ele ressurge ao terceiro dia, eu quero te chamar a atenção para isso. Ele, a partir da encarnação lá, quando ele nasceu, ele se torna parte dessa criação. Ele se torna um com essa criação. De modo que parte dessa criação morreu ali na cruz com ele. Ele se identificou comigo e com você. E mais do que isso, ele se identificou com o mundo todo, criado por Deus, que estava debaixo do pecado. Ali na cruz ele redime tudo isso por meio do seu sacrifício. E por fim, ele ressuscita. E quando ele ressuscita, na cabeça dos discípulos que estão olhando aquilo ali, e que ouviram a mensagem de Jesus ao longo de 3 anos, a criação que nós conhecemos já começou a se tornar uma nova criação. As promessas bíblicas sobre uma nova criação são finalmente realizadas no corpo ressurreto de Jesus. Parte dessa criação já se tornou uma nova criação. Esse é o motivo dos nossos aleluias. Esse é o motivo da nossa exultação diante de Deus. Parte dessa criação já se tornou uma nova criação. A nova criação prometida, como a minha semente de mexerica, já botou o seu broto para fora. E é inegável que em breve ela vai crescer. E é interessante porque o apóstolo Paulo, quando ele vai falar sobre isso, ele diz que aquele que está em Cristo se torna o quê? Uma nova criação. Alguns textos trazem nova criatura, né? Mas o contexto, a linguagem que o apóstolo Paulo está usando é exatamente essa. Quem está em Cristo já faz parte dessa nova criação. O broto já começou dentro de você. Em breve, até esse corpo físico que você conhece vai ser transformado num corpo glorificado. Você crê nisso? Essa é a esperança da igreja. E esse é o motivo da nossa alegria. E o que eu e você fazemos no agora, afinal de contas? Porque a nossa sorte foi restaurada no dia que Jesus morreu na cruz. E a nossa esperança cresceu novamente, de modo que ele restaurou a nossa sorte, como as torrentes do Negueb, que vem traçando ali no meio do deserto. Ele restaurou a nossa sorte. Quando Cristo ressuscitou, ele restaurou a nossa esperança. E nós vimos ele ressuscitado e falamos, o mundo começou a se tornar uma nova criação. Mas e eu, no contexto todo? E como o salmista diz lá no Salmo 126, apesar de algo já ter acontecido e que o mundo olha para eles e diz, grandes coisas Deus fez por eles. E eles dizem, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Eles ainda rogam mais uma vez, restaura, Senhor, a nossa sorte.
Sabe por quê? Porque aquele resgate do exílio que aconteceu ainda não estava completo. Ainda faltava algo para ser resgatado nos seus corações. Ainda estavam num mundo de pecado. Isso não é diferente com a igreja. Cristo resgatou essa criação na cruz do Calvário. Nós cremos que Ele já é rei e que Ele já governa sobre o trono do universo. Mas ainda não vemos todas as coisas submetidas a Ele. Nós ainda não vemos a justiça e a paz se beijando. Mas nós vemos, e não podemos negar, os brotos dessa justiça acontecendo ao longo da história. Eu posso dizer alguns para vocês. No contexto romano em que Jesus vivia, não existia essa história de direitos humanos. Existia o direito romano, existia o direito dos gregos, de ser quem eles eram, e porque eles eram fortes, eles podiam subjugar quem quer que eles quisessem. Tá entendendo? Com o tempo, a fé cristã começa a se multiplicar. Uma igreja perseguida, ao longo de 300 anos, de repente começa a se instalar. Na conversão de Constantino, é como se essa semente estivesse espalhando os seus ramos por todo o Império Romano. E muita gente começa a se tornar cristã. E esse evangelho começa a se espalhar pelo mundo inteiro. A visão de que existe uma raça superior ou melhor que as outras começa a se modificar. Porque esse povinho que cria na sementinha de Jesus, eles acreditavam que o reino dos céus já havia chegado. E dentro dos seus corações, eles já habitavam essa nova criação, eles já eram nova criatura. E eles criam que esse mundo também ia ser transformado numa nova criação. E aí sabe o que eles faziam? Eles viviam a partir dos valores da nova criação. Como que eles faziam isso? Eles cuidavam dos órfãos e das viúvas. E há cartas que você pode observar, registradas, de generais romanos mandando cartas, falando com os imperadores. Esses cristãos não dá para entender. A gente mata e eles continuam só crescendo. E como se não bastasse cuidar dos seus próprios órfãos e viúvas, eles cuidam também dos nossos. Veja, para eles é o seguinte, olha, esses órfãos e viúvas, infelizmente, se deram mal. São sementes plantadas num lugar que, enfim, deu ruim. Enfim, esse é o triste destino deles. A gente não vai ficar acolhendo porque a gente vai gastar nossas energias com gente que já é escória, deixa morrer. Veja, os cristãos começavam a cuidar dessas pessoas, que eram consideradas o resto da sociedade. Sabe o que mais que os cristãos faziam? E que está lá nos escritos dos pais da igreja. Ele diferencia o povo cristão do povo da sua geração com algumas coisas que hoje para nós parecem muito básicas. Por isso que eu acho que são sementes que foram plantadas e a gente já vê esses brotos. Ele fala assim, nós não matamos os nossos filhos, nós não rejeitamos os nossos filhos. Sabe por quê? Porque as crianças eram colocadas meio que numa roda de expostos. E quando não era desejado, assim que nascia, eles jogavam fora. Jogavam na floresta. E os cristãos falavam, a gente não mata os nossos. Pelo contrário, eles pegavam esses que eram rejeitados e levavam para dentro de uma comunidade cristã e ali cuidavam dessas pessoas. Sabe o que mais que esses cristãos faziam? Casas de misericórdia. No meio de pandemias que aconteceram ao longo da história, ou epidemias locais, os cristãos sabiam que... Eles não sabiam nada de bactérias e vírus. Eles sabiam que quando eles tocavam essas pessoas, eles acabavam ficando doentes também. Mas eles falaram, olha, morrer para mim é lucro, porque eu vou estar com Cristo, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa turma e vou cuidar deles. E levavam para dentro de casa. E formavam casas maiores para poder cuidar dessas pessoas. Nascem ali os primeiros hospitais modernos, as primeiras casas de misericórdia. Alguns hospitais hoje chamam-se assim, né? Casa de misericórdia. Cristãos
Quando eu olho hoje, meu irmão, para um hospital, e não precisa ser um hospital com nome hospital evangélico. Quando eu olho hoje para um hospital, eu vejo um broto da nova criação. Quando eu vejo hoje, final do século XX, as pessoas decretando como um documento reconhecido universalmente como Carta dos Direitos Humanos, eu vejo um sinal da nova criação. Eu vejo um sinal do novo mundo que foi começado por Jesus. E se não fosse Jesus espalhando essa ideia cristã, essa ideia judaica, de que todos os seres humanos são criados à imagem de Deus, e por isso têm uma dignidade em si, algo que acabou com a ideia de direitos romanos, de direitos romano-germânicos, e trouxe a ideia de que todos os seres humanos, independente da sua raça ou da sua cor, eram iguais diante de Deus e eles precisavam ser cuidados. Eu vejo um broto da nova criação. Você também consegue ver isso? Quando eu vejo a elevação da criança, que ao longo da história era nada e de repente começa a ter um valor extremo, de modo que profissões vão surgindo para poder cuidar das crianças. Eu vejo brotos de uma nova criação. Você também precisa ver isso. A valorização da criança, da mulher, do oprimido. Na nossa sociedade, meu irmão, foi uma semente plantada por Jesus na cruz do Calvário. E nós vemos ela brotando hoje. Muitos cristãos vão na contramão disso e metem o pau nos direitos humanos, né? Falam mal e tudo mais. Mas não imaginam que isso é uma semente que foi plantada em lágrimas e que hoje a gente deveria estar celebrando essa semente. Hoje era dia da gente celebrar sementes que foram plantadas no passado. Você tem muitos motivos para celebrar, meus irmãos. Assim como os nossos antepassados cristãos plantaram sementes dos direitos humanos, dos hospitais, de casas de misericórdia, lugares de misericórdia. Veja, são valores que não eram valorizados pelos romanos que dominavam o mundo, não era valorizado pelos germânicos, não era uma coisa valorizada por ninguém, era só pelo povo de Deus. Misericórdia, perdão, reconciliação. Quando as pessoas querem resolver problemas hoje, eles usam e recorrem a expressões que são do universo cristão. Vamos fazer uma reconciliação aqui. Isso é um negócio de Deus. É uma reconciliação entre Deus e o homem e que implica numa reconciliação entre as pessoas. Quando eu e você plantamos essas sementes, mesmo sem tanta fé, mas quando eu e você regamos ela todos os dias na esperança de que elas vão germinar, e em breve esse mundo vai ser diferente, vocês estão participando na glória de Deus. Vocês estão participando na manifestação da glória de Cristo na história. São sementes pequenas, mas que transformam o mundo inteiro. Sementes que você planta em lágrimas hoje, sementes de perdão, é uma coisa que não está nos valores dos mais sofisticados pela ciência moderna, pela filosofia moderna, pela política. Pelo contrário, a política quer retribuição. É olho por olho, dente por dente, vem não. Mas os valores do reino de Deus envolvem o perdão, envolvem a misericórdia. E não é misericórdia só do oprimido comum. Jesus teve misericórdia de gente que era opressora. Tem gente que olha para a figura do cobrador de impostos e acha que ele era o grande oprimido do seu tempo. Não, o cobrador de impostos era um opressor que trabalhava para o Império Romano para oprimir os seus irmãos judeus. E Jesus chama ele, junto com as prostitutas que eram mal vistas naquele tempo, fala: vem, vocês estão precisando do reino de Deus, e o reino de Deus está aberto para todos vocês.
Eu não me canso de falar sobre o reino de Deus, meu irmão. É a tecla que eu bato até hoje e eu vou bater pro resto da minha vida. Porque o reino de Deus é essa semente, o reino de Deus é essa nossa esperança. O reino de Deus é o grande motivo da nossa celebração. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria, trazendo os seus feixes. Semeie hoje, meu irmão, nos seus filhos, sementes de justiça, sementes de retidão, sementes de paz, sementes da graça de Deus. Eu tenho ensinado o conceito de graça para o meu filho e é muito legal ver ele germinando frutos hoje em dia, dizendo: papai, Davi me bateu, eu estou muito triste, mas eu amo ele mesmo assim. E isso chama graça, papai. Nossa, isso aqui é um prazer maior do que ouvir seu filho dizer isso, meu irmão. São sementes que estão sendo plantadas. Eu creio numa geração nova que vai chegar, de filhos que receberam o evangelho, ao invés de receber aquela mensagem dura de meritocracia e aquele evangelho da barganha. Se você fizer isso, você vai apanhar. Se você fizer isso certinho, você vai ganhar uma recompensa. Eu não estou falando que você não deve corrigir seus filhos não, viu, meu irmão? Eu corrijo o meu. E eu falo com ele: olha, apesar da graça, existem consequências, viu? Daquilo que você faz. E isso também são sementes que eu estou plantando. Mas uma coisa que ele sabe que pode contar, que apesar de tudo, eu vou amá-lo independentemente. Porque eu quero que ele olhe para Deus e fale: cara, o amor de Deus é imensurável. Plante sementes. Com as pessoas que estão em volta de você, plante sementes, mesmo em meio a lágrimas. Plante sementes de perdão. Peça perdão. Perdoe. É difícil perdoar. E quando você perdoa em meio a lágrimas, eu tenho certeza. Mas são sementes que estão sendo plantadas. Em breve elas germinarão. Se não agora, na nova criação, você vai ver os seus ramos gigantescos servindo de sombra e de ninho para as aves do céu. É isso que nós celebramos. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, quando o Senhor restaurou a sorte do mundo, quando o Senhor restaurou por meio de Cristo a sorte da igreja, nós ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. A estação casa é um sacramento disso, é um sinal visível da graça que Cristo manifestou ao longo da história. E cada igreja plantada em Belo Horizonte, em todos os confins da terra, são sinal da nova criação de Deus. Celebrar os nossos 7 anos de aniversário, meu irmão, é também celebrar com toda a igreja de Jesus os atos de transformação, sementes que foram plantadas na cruz do Calvário, que hoje estão germinando. Você crê nisso? Eu te convido hoje a celebrar junto com a gente. Daqui a pouco nós vamos fazer o nosso arraiá. Participe de cada coisa. Coma as paçoquinhas, coma os doces, o churrasquinho que vai estar sendo servido aqui. Participe de tudo com muita alegria, meu irmão, sem medo de ser feliz. Porque quando a gente celebra, uma coisa boa de celebrar a nova criação, que é um motivo para você celebrar sempre, até quando você está bem mal, é que você não leva você mesmo tão a sério. Tem gente que se leva tão a sério que não se permite celebrar. Tem gente que se leva a sério demais. Não vou ficar parecendo com você. Olha só, meu irmão, você está com vergonha de ser visto celebrando? Davi foi visto celebrando, isso foi honroso para o povo de Israel. Jesus foi confundido com beberrão e comilão, porque ele estava nas festas celebrando com a galera. Olha só, o teu mestre foi chamado de comilão e beberrão porque ele bebia e celebrava com as pessoas, e você quer ser melhor do que ele. Fala: não, eu não vou celebrar não, para as pessoas não olharem para mim e ficar pensando coisa errada. Olha, Jesus não estava nem aí para isso. Você também não deve estar, meu irmão. Não se leva tão a sério não. Se entregue à celebração, porque você tem motivo. Há uma nova criação surgindo. Essa igreja
é sinal dessa nova criação. Você é sinal dessa nova criação. O teu casamento é sinal dessa nova criação. Tudo que nós vemos, o louvor dessa igreja é sinal de uma nova criação. Cada ministério que tem brotado aqui é sinal da nova criação. E Deus está te convidando, como Jesus convidou aqueles caras para encherem as talhas de água, Ele está te convidando hoje a participar na manifestação da sua glória. Você tem a opção de fazer as coisas por você mesmo e ver no que dá. Ou você tem a opção também de participar junto com a gente na obra de Deus. Se coloque de pé.